Posso fazer uma pergunta para vocês? O que é evangelho? O evangelho é a boa nova. O evangelho é Cristo. Eu ia mandar essa, Creusas. Você também não dá um tempo, né? Mas o evangelho é o verdadeiro Cristo dentro de nós, nos renovando. É. Segundo o que comentam, é a boa nova, mas essa boa nova é Jesus que veio para nos orientar, nos ensinar, nos direcionar e nos salvar. Novidades São os ensinamentos de Cristo, né? Do Evangelho. Nós somos o evangelho. Que Oi? hoje já está tudo deturpado, né? Mas são os ensinamentos de Cristo. O que você falou, Valdeci, que eu não entendi? Nós somos o evangelho. É nós que temos que estar levando as boas novas. É. Então, que o evangelho é o quê? São boas novas? O evangelho é o renascimento de Cristo em nossa vida. Eu acho que engloba muita coisa, Arlindo. O Evangelho é aquilo que Cristo trouxe para a humanidade, que hoje está toda deturpada. O que ele quis passar, ele passou, só que nos tempos de hoje está cheio de fermento. Hoje em dia o evangelho é cada um cria um. Hoje em dia o evangelho é doutrina pessoal de cada igreja, mas a ideia de evangelho não é isso. O evangelho de Cristo é a boa palavra, né? Acho que é a transformação em nós, cada dia. Eu entendo, assim, muita coisa. A palavra evangelho, então, significa boa nova? Uma boa notícia. Boa notícia? É isso, irmãos? Muita coisa. Eu penso que é muita coisa. Mas é só uma, né? Se resume em uma só. O evangelho, ele existiu só a partir de Cristo ou ele existia antes? Antes, Existe só um evangelho ou existem vários evangelhos? só um. Verdadeiro evangelho é só um. A gente fala de evangelho, o que será o evangelho? Se alguém perguntasse para você, irmão, você explica para mim o que é o evangelho, o que vocês explicariam? Porque, como você falou aí, se no Antigo Testamento existia o Evangelho, eu creio que sim, porque Jesus não veio mudar o Evangelho nenhum, Jesus não veio pregar um novo Evangelho. Jesus veio pregar a boa notícia, boas novas, e esse Evangelho foi se renovando no entendimento. Então, eu estou fazendo essas perguntas, irmãos, para vocês me falarem o que está na mente de vocês a respeito do que é o Evangelho. Qual que é o entendimento que vocês têm a respeito do que é o Evangelho? Posso falar? Um por vez. Vai lá, pode falar, Cileide. Se alguém me perguntar o que é o evangelho, eu falo que para os seres humanos, os religiosos, o evangelho é esse livro que foi escrito com várias modificações, passado pela mão do homem. São doutrinas que cada um coloca uma na igreja, assim diz os homens o evangelho. Mas o evangelho são os ensinamentos que Deus passou para nós, é Jesus, o ensinamento de Jesus, e esses ensinamentos que Deus passou para a gente já é bem antes antes mesmo de Jesus voltar, já Deus estava mostrando para nós como deveria ser, como o ensinamento de Deus para direcionar nossa vida melhor, sempre já esteve aqui, independente desse livro que o povo chama de Evangelho. Amém.
Quem mais quer falar a respeito do quê? Explicar o que entende a respeito do Evangelho. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é Cristo. Explica para alguém que não conhece o que é um Evangelho. Como que seria isso? O que é? Pode. Peraí. Então, Falaria assim, posso falar? Pode. Qualquer um aí que quiser falar, pode falar. Falei, ó, tudo que foi ensinado, desde de Gênesis até o final, antes do Novo Testamento, era lei. Quando Cristo surgiu aqui nessa baixa terra, ele veio nos ensinar e desfazer toda essa lei, cumprindo ela, foi o único que conseguiu cumprir ela toda, e veio nos dar a liberdade, tirar esse fardo pesado que a religião colocou nas nossas costas. Não posso isso, não posso aquilo, muito embora o que está nos 10 mandamentos é para se levar a sério. Por exemplo, o que ele ensinou, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você amar a Deus, você já vai estar amando o próximo. Não tem como você fugir disso, entendeu? E esse fardo, e você vai levar para sua vida isso aí, os ensinamentos, as coisas boas, e tudo aquilo que você for plantar aqui, você vai colher, com certeza, sejam coisas boas ou coisas ruins. Então, ele deixou o livre-arbítrio para você poder seguir a sua vida e fazer dela o que você bem quiser. Ele não vai te cobrar nada nunca, ele nunca vai te lançar isso aí em rosto, nunca vai te lançar isso aí em nossa face, de coisas erradas que você fez. Mas tudo que você fez que for considerado bom dos ensinamentos dele, você vai seguir uma vida plena, com satisfação, alegria. Pode estar o mundo caindo, explodindo, terceira guerra mundial pode aparecer aí, mas você vai estar em paz, porque você sabe que Cristo está operando na sua vida e você sempre teve nos seus preceitos, seus mandamentos. Amém? Meu Deus. Maravilha, Serginho, maravilha. o evangelho que eu falaria para as pessoas é o seguinte, que Cristo já fez tudo por nós, não precisamos fazer mais nada, não existe mais sacrifício, não existe mais pecado. Então, esse é o evangelho da Boas Novas, o renovo que Cristo fez para conosco, que Cristo fez de todos os povos um único povo. Então, não existe acepção de pessoas, não existe diferença. Para todos, para nós somos todos em um, e Cristo é em todos. Então, o que eu penso do Evangelho é isso, que eu sou um Cristo andando aqui na Terra, fazendo a obra de Deus, entendeu? Por intermédio de Cristo Jesus, que vive e reina na minha vida. E o que eu entendo do Evangelho é isso aí, as boas notícias, boas novas, para que as pessoas vivam somente na dependência de Cristo, não na dependência de mais ninguém. Eu dependo somente de Deus e não sou dependente de nada, só de Cristo. Amém? É o que eu entendo. É isso. Maravilha. E você, irmão Valdecir, como que você explicaria o que é o Evangelho? Eu explicaria que o Evangelho é as boas novas, é Cristo, o Evangelho sem fermento, a verdade, o Evangelho vivo. Amém. Amém. Os irmãos estão bem afiados aí, hein? Muito bom mesmo. Então, se alguém vem e pergunta, na verdade, o que é o Evangelho, para dar explicação sobre o que se for assim, da forma que o irmão Valdecir explicou, que a irmã Cleusa explicou, que eu expliquei, talvez a pessoa ainda fica como é que se diz? Não consegue entender. É verdade. Não consegue entender. Como que seria a forma que o irmão explicaria para uma pessoa poder entender, assimilar e aceitar daquela forma? Como que seria? A forma bem simples, que a pessoa se alegre, se contente e que Deus possa estar abrindo a mente dela ali naquela hora. Amém. Amém. Então, a palavra evangelho, irmãos, a palavra evangelho, ela significa, de fato mesmo, new, né? Nova, né? Boa nova, boa notícia. E o evangelho existe desde sempre. Sempre existem boas notícias. Sempre existiram, né?
Então, mas quem usou a palavra evangelho primeiro foram os romanos. Isso aí surgiu lá em Roma, né? No Império Romano. E então começou lá com os Césares, né? Os Césares, Augusto, né? Augusto César, significava Senhor, Deus, né? Eles se colocavam como Deus, e existiam os evangelhos deles, dos Césares. Então, quando Jesus ele se revela, né, nesse período do Império Romano, ele traz o Evangelho de Deus. Jesus ele vem trazer o Evangelho de Deus. Não que não existia o Evangelho, existia o Evangelho de Deus, porém o que se via era o Evangelho de homens. Que os homens tinham noção, que os homens tinham contato, o que os homens tinham de acesso era o Evangelho de homens. Então, por exemplo, existiam várias boas notícias. Um César, ele dizia, não, eu sou a salvação para vocês, se vocês têm que me adorar, eu sou a salvação para vocês, eu vou resolver o problema de vocês, a boa notícia é que eu estou aqui, eu vou fazer isso por vocês. Então, era o evangelho dos Césares, né? Então, quando, por exemplo, o Marcos, ele começa a escrever o livro de Marcos, o Marcos escreve para os romanos, né? Ele escreve ali para os romanos. Então, ele começa já no primeiro versículo do capítulo 1 de Marcos, ele escreve assim, ó, este é o princípio do evangelho, ou o princípio das boas novas, a respeito de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Uhum. Então, ele começa a trazer agora um evangelho não mais da parte de homens, não é mais o evangelho da parte do que o homem faz alguma coisa. Tanto é que o Paulo, em Atos, ele escreve assim, Deus não pode ser servido por mão de homens, por mãos Verdade. humanas. Uhum. Correto, irmãos? Amém. Então, tudo que o homem faz, tudo que o homem fizer, não altera Deus em nada. Graças. Daí, porque a gente sempre está dizendo, irmãos, o que eu faço não muda nada de Deus. Nada. Então, Deus, ele não pesa sobre mim o bem que eu faço e nem o mal que eu faço. Então, Deus, ele não se importa com o bem e com o mal. Não se importa. Porque até mesmo isso aí você vai ver claramente, irmãos, entre culturas, entre povos, entre separação, nortista, sulista, pessoas do oeste, do leste. São as regiões, elas vão, dentro da própria cultura, tem alteranças que você fala, para mim isso aqui era o certo. Aí você vai em outro povo, em outra região, aquilo para ele é errado. Aí a pessoa fica nessa, se Deus se importa com o certo e com o errado do homem. Não, Deus nunca se importou, ele nunca se importará com o nosso certo e com o nosso errado. Tanto é que o que pode ser certo para mim, pode não ser certo para você. E o que é certo, por exemplo? O que é o certo? Então, depende do tempo, depende da cultura, depende do povo, tem um certo. E depende, tem um errado. Dentro da mesma questão, do mesmo ato, da mesma coisa. Mas o importante é nós entendermos, então, que evangelho é uma boa notícia. Só que existe e existiu vários evangelhos. Vários anúncios de boas notícias. Vários anúncios. Mas existe um evangelho que ele é diferenciado, irmãos. Entre Amém. tantos evangelhos, existe um diferenciado. E esse evangelho diferenciado, nós vamos encontrar ele em Gálatas. Ali no livro de Gálatas. Eu vou ler aqui uma passagem que eu peguei da Bíblia, a mensagem, que ela é esclarecedora, tá, irmãos? É uma passagem assim, esclarecedora. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a carta escrita aos Gálatas. Essa carta é uma carta pesada, tá? O apóstolo Paulo escreve bravo essa carta aqui. Você vê que ele está corrigindo mesmo asperamente esse povo da Galácia, esses irmãos de Gálatas da Galácia, porque ele anunciou ali o evangelho, ele anunciou ali a palavra, e eles foram, então, envolvidos com outros evangelhos. Eles deixaram entrar ali notícias falsificadas a respeito de Deus, notícias falsas, sofismas a respeito de Deus. Então, ele diz assim no capítulo 1, versículo 1: Eu, Paulo, com meus companheiros na fé, envio saudações às igrejas da Galácia.
minha autoridade para escrever a vocês não vem de ninguém, nem procede de alguém de hierarquia superior, mas diferentemente de Jesus, o Messias, e de Deus, o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Fui convocado por Deus, preste atenção, fui convocado por Deus. Quero saudá-los com as belas palavras graça e paz. São belas, pois nos lembram como Jesus Cristo nos resgatou do mundo maligno em que vivemos quando se ofereceu em sacrifício por nossos pecados. A pergunta é, irmãos, eles foram resgatados? Foram. Eles foram arrebatados para o céu? Não. Eles continuaram vivendo a mesma vida, no mesmo lugar, cada um com a sua esposa, cada esposa com seu marido, cada casal com seus filhos, cada filho com seus pais, cada pai com seus avós, e assim, não mudou nada. Só que aconteceu alguma coisa. Eles foram resgatados. Foram resgatados onde? No entendimento. Eles foram iluminados no entendimento. Então, a palavra graça e paz são belas palavras, pois nos lembram como Jesus nos resgatou do mundo maligno em que vivemos quando se ofereceu em sacrifício por nossos pecados. A vontade de Deus é que experimentemos esse resgate. Então, qual que é a vontade de Deus? É que cada um experimente esse resgate, viva essa verdade. Eu fui resgatado do mundo das trevas. Eu fui resgatado do mundo das trevas. Eu quero experimentar e viver essa verdade. A vontade de Deus é que experimentemos esse resgate. Glória a Deus para sempre. Amém. Não posso acreditar no que ouvi. Como podem ser tão inconstantes? Como resolvem abraçar outra mensagem? Então, existem várias mensagens, irmãos. Existia na época deles aqui várias mensagens. Uma mensagem dizia: o César Augusto é o nosso Deus, o Evangelho de César Augusto, que é a nossa solução. E aí vem os apóstolos com o Evangelho de Deus por intermédio de Jesus Cristo. E para nós é o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho que deve ser pregado. Não posso acreditar no que ouvi. Como podem ser tão inconstantes? Como resolvem abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo. E vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. É outra mensagem. Então, existiam outras mensagens, tá, irmãos? É outra mensagem. Completamente o quê? Diferente. É mentira deslavada sobre Deus. O que é uma mentira deslavada sobre Deus, irmãos? Dizer que o homem serve a Deus com suas próprias mãos é uma mentira deslavada, isso aí, irmãos. É um evangelho diferente, é um evangelho que não é o evangelho pregado por esses homens, que entenderam. É mentira deslavada sobre Deus. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Quero deixar bem claro, se algum de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, seja amaldiçoado. Vou repetir, se alguém, não importa a reputação ou as credenciais que possua, pregar uma mensagem diferente da que vocês receberam no início, seja amaldiçoado. Acham que falo desse modo para manipular alguém? Ou para impressionar o próprio Deus? Ou para ganhar aplausos do povo? Se meu alvo fosse popularidade,
eu não seria escravo de Cristo. Saibam que a mensagem que transmiti a você não é mero discurso motivacional. Eu não a recebi de nenhuma tradição, nem a aprendi em alguma escola. Eu a recebi diretamente de Deus e de Jesus Cristo. Estou certo de que vocês ouviram a história da minha vida. Quando eu vivia no judaísmo, na época eu perseguia a Igreja de Deus. Meu objetivo era destruí-la. Ninguém me superava no apego às tradições dos nossos antepassados. Mas Deus tinha planos para a minha vida. Quando eu ainda estava no ventre de minha mãe, Ele me escolheu e me chamou por sua graça, cheia de generosidade, por sua intervenção, revelou seu Filho a mim para que eu o anunciasse aos outros povos, os que não são judeus. Então, no capítulo 3, só para terminar, tá, irmão? Está meio comprido aqui, está meio puxado, mas é para revelar, é para entender, para que os irmãos entendam realmente, de fato, o que é esse evangelho. Nós ensinamos Gálatas durante muito tempo na igreja, muito tempo. Nós pregamos o livro de Gálatas 1 ano dentro da igreja, olha ali brincando, irmãos, foi quase 1 ano pregando só a carta de Gálatas. 1 ano, sabe o que é 1 ano de culto pregando a carta de Gálatas? E acho que a gente deixou muita coisa para trás ainda, tanto revelação que tem isso aqui. Então é dito assim, ó, meus queridos Gálatas, vocês ficaram malucos? Alguém os enfeitiçou? Perderam o juízo? Algo muito estranho aconteceu, pois é óbvio que Jesus crucificado não está mais no centro da vida de vocês. Alguma coisa tirou Jesus crucificado do centro do viver de vocês, ele está dizendo. E vejam que o seu sacrifício na cruz foi apresentado a vocês com muita clareza. Estive aqui, pregamos, falamos, ensinamos, e de repente vocês tiram, igual o irmão Serginho falou, vocês tiraram Jesus do centro da vida de vocês. Permitam-me perguntar, como começou a nova vida de vocês? Como que ela começou, a nova vida de vocês? Foi resultado do esforço para agradar a Deus? Nós sabemos, irmãos, que os nossos esforços não podem agradar a Deus. Não existe um esforço humano que agrade a Deus. Não existe um sacrifício que alegra o coração de Deus, irmãos. Não existe. Então ele faz essa pergunta. Como começou a nova vida de vocês? Foi resultado de esforço para agradar a Deus? Ou foi por terem aceitado a mensagem de Deus? O que aconteceu? Foi esforço de vocês ou foram vocês aceitar o que Deus fez? É o que vocês fazem ou é quando vocês entendem e aceitam o que Deus fez? É uma expectativa ou é uma perspectiva? Essa é a pergunta. Pretendem continuar com essa loucura? É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Olha só, irmãos. Esse evangelho de Paulo aqui, essa carta de Paulo aos Gálatas aqui, é tremenda, para trazer nós a razão, para trazer a gente de volta onde Cristo seja o centro do nosso viver. Isso aqui tem que ser pregado, irmãos, isso aqui tem que ser anunciado. É isso aqui que a gente tem que pregar. Não é ficar falando de governo, de sol, de terra, de lua. Não, os irmãos são livres para falar, mas isso aí não vai acrescentar em nada. O que acrescenta é isso aqui. É você destrinchar, é você trazer a revelação daquilo que esses homens ensinaram. Então é dito assim: se vocês não foram capazes o bastante para começar a boa obra de Deus, acham que pode aperfeiçoá-la? Será que tudo o que sofreram foi inútil? Cuidado, vocês podem perder tudo o que alcançaram. Versículo 5 fala assim:
Respondam-me. Será que Deus, que os presenteia com a sua presença, então o que que Deus faz? Ele nos presenteia com a presença dele, com o seu Espírito Santo. Ó, é Deus que dá o Espírito Santo, que realizou em vocês o que jamais conseguiriam fazer por esforço próprio. Então, eu acho assim, irmãos, a gente está entre pessoas claras aqui, maduras, a gente precisa começar a usar o que está escrito aqui. A gente precisa começar a entender o que está escrito aqui, entendeu? E abrir mão desse negócio de achar que a gente faz alguma coisa e lá na frente Deus recompensa. Isso aqui a gente tem que ser claro. Respondam-me, será que Deus, que os presenteia com sua presença, com seu Espírito Santo, que realizou em vocês o que jamais conseguiriam fazer por esforço próprio, fez tudo isso por causa do esforço de vocês ou porque vocês confiaram a Ele esse trabalho? Será que é o que eu faço ou será que é aquilo que eu confio a Deus o seu feito, irmãos? É muito sério isso que a gente está falando, meus amados, porque você viveu uma vida na expectativa de que Deus responda sobre a sua expectativa, sobre o seu querer, que Deus dê respostas em cima daquilo que é o seu idealismo, aquilo que você idealizou, é uma vida de dúvidas, irmãos. Não é uma vida de revelação. Então você fica sempre na defensiva esperando que algo aconteça. Só que tem aqueles que entenderam que nós somos de Deus por aquilo que Deus fez. E aí passamos a revelar a vontade de um pai. Então nós não temos expectativas do que irá acontecer. Nós temos a necessidade de revelar o que já está pronto. E uma vida que revela o que já está pronto, irmãos, então ele não está na incerteza. Ele está na fé. Ele só está trazendo à tona o que já aconteceu, já está pronto. Então não há dúvida para essa pessoa. Agora, aqueles que vivem na expectativa, sempre pode acontecer ou não. Aqueles que vivem a realidade de Deus sabem que tudo já aconteceu. Então são visões diferentes de um mesmo ponto de vista. São revelações diferentes, são entregas diferentes, são viveres diferentes, são palavras diferentes, são ações diferentes. Nós não agimos por aquilo que pode ser que aconteça ou não. Nós não cremos naquilo que pode ser que dê certo ou não. Nós revelamos aquilo que já está pronto e nada pode mudar o que já está pronto. Então, a vida nossa não traduz uma possível salvação. Será que lá na frente eu serei salvo? Não, a nossa vida, ela revela, ela traduz uma salvação conquistada em Deus antes da fundação do mundo. Então a gente não tem medo de não ser salvo. A gente não tem medo de não dar certo. A gente não tem medo de não revelar. Então o evangelho começa a produzir a boa notícia a partir daí. É a partir daí que vai surgindo o entendimento do que é um evangelho de Deus. Aí é dito assim, olha, ainda no 6, né? Versículo 6, ele diz assim, ó, o que acontece com vocês não é diferente do que ocorreu com Abraão. Então preste atenção. O que acontece com vocês não é diferente do que aconteceu com Abraão. Ele creu em Deus e esse ato de fé transformou-se numa vida justificada por Deus. Não é óbvio, não é claro, não está patente ali que quem deposita confiança em Cristo, mas não na lei, é como Abraão, filho da fé. Está previsto nas Escrituras que Deus justificaria
os não-judeus pela fé. As Escrituras deixam isso muito claro na promessa feita a Abraão. Então preste atenção, irmãos, o que é o evangelho pregado por Paulo? O que é o evangelho trazido por Abraão? Por seu intermédio, olha só, se nós entendermos isso aqui, irmãos, meu Deus, isso aqui vai fazer diferença para muita gente. A declaração é: por seu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Então vamos entender isso aqui passo a passo. Eu vou anunciar a boa notícia. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma consciência de que nós fomos abençoados para sermos abençoadores. Esse é o verdadeiro Evangelho, irmãos. O verdadeiro Evangelho, ele revela para mim que eu fui abençoado para ser o quê? Abençoador. Outros evangelhos foram pregados no sentido de tirar essa verdade de nós. Então, o que é contrário do evangelho? O contrário do evangelho é você pregar para as pessoas que elas precisam ser abençoadas. Que elas não são abençoadas e que elas precisam fazer alguma coisa para ser abençoada e que elas não são abençoadoras. Então, elas têm que viver a bênção, elas têm que ser abençoadas, não são abençoadoras. Isso é o contrário do evangelho. Que o evangelho de Cristo, o evangelho que o Paulo prega, o evangelho que ele não recebeu das mãos dos homens, esse evangelho ele não aprendeu com o homem, é o evangelho que ele aprendeu com Cristo e com Deus, é ensinar que a boa notícia é que nós fomos abençoados e por intermédio de nós abençoaremos Muito. as nações, todas as nações. Glória Isso é evangelho, irmãos. Isso é o verdadeiro evangelho. Aleluia. Nós somos completos em Deus. Nós não temos necessidade de coisa alguma. Nós somos abençoadores. Nós somos aqueles que farão a diferença. Existem vários textos bíblicos onde, na cultura dos homens, no entendimento dos homens, eles não entendiam muita coisa. Então, está escrito ali, está registrado. Por exemplo, mesmo o livro do profeta Jeremias, salvo engano, é dito que aquelas pessoas que foram exiladas, elas eram vistas como o figo podre, figo estragado, né? E aquelas que ficaram seria o figo bom. Na visão deles ali, tá, irmãos? Só que quando começa a desenrolar a história, essas pessoas que eram considerados os figos podres, os figos estragados, os figos que tinham que ser separados, que eles achavam que Deus tinha tirado eles para o Império Babilônico, que foi exilado eles para lá, porque eles seriam maus, seriam ruins, seriam estragados. Deus havia separado os bons dos maus, os bodes das ovelhas, os trigos do joio, né, segundo o entendimento deles. Só que quando chega lá na Babilônia, o que acontece com aqueles que eram considerados figos podres? Eles começam a revelar Deus lá. Eles começam a abençoar as nações babilônicas. Como que esse pode ser o figo podre, irmão? Se eles começam a influenciar a respeito de Deus, Daniel, Sadraque, Misaque, Abednego e os outros mais. Eles começam a influenciar e revelar Deus lá. Ao ponto de o império reconhecer Deus. Só que aqueles que ficaram diziam, eles são podres. Eles são joio. Eles são os não eleitos. Eles são a escória. Só que lá eles revelam Deus. Lá eles são o evangelho naquele lugar, a boa notícia de Deus naquele lugar. Então, entender e revelar o evangelho é você fazer aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas.
versículo 7 e 8. Não é óbvio que quem deposita confiança em Cristo, mas não na lei, é como Abraão, filho da fé? Está previsto nas Escrituras. Está lá, previsto, irmão, nas Escrituras. Que Deus justificaria os não-judeus pela fé. As Escrituras deixam isso muito clara na promessa feita a Abraão. Por seu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Então, basicamente, o Evangelho é tirar uma pessoa do império das trevas, uma pessoa que vive de um espírito imundo, de uma consciência imunda, de uma pessoa que precisa de um divino, que está ali buscando a aprovação de Deus o tempo todo, querendo que Deus chancela os seus ideais, os seus planos, que Deus confirme a vontade do homem, tirando essa pessoa desse império tenebroso, desse entendimento de trevas e transportando ela para o reino do Filho do Amor. O que é o reino do Filho do Amor? É onde o amor reina através do Filho, dizendo que nós somos a solução para aqueles que estão no reino ou no império das trevas. Os filhos do reino do amor, precisam trazer luz para aqueles que estão no império das trevas. É basicamente isso que é o Evangelho, irmãos. Aí ele diz assim no versículo 9: portanto, quem agora vive pela fé tem a mesma bênção de Abraão. E se nós temos a mesma bênção de Abraão, nós temos a mesma responsabilidade de Abraão. Nós deixamos de buscar bênção para sermos abençoadores. Nós deixamos de ser necessitados de sermos abençoados para sermos um revelador, um representante da bênção de Deus, que nós somos abençoados. Nós fomos abençoados, somos abençoados para que possamos abençoar aqueles que estão no império das trevas. Não é óbvio que quem deposita confiança em Cristo, ou melhor, no 9, né? Portanto, quem agora vive pela fé tem a mesma bênção de Abraão, que viveu pela fé. Não se trata de uma doutrina nova, preste atenção, isso não se trata de uma doutrina nova, não foi o Paulo que trouxe essa doutrina, não se trata de uma doutrina nova. É antiga e mostra que todo o que tentar viver a justiça por esforço próprio, independentemente de Deus, está destinado ao fracasso. As Escrituras resumem isso assim: maldito aquele que não consegue cumprir tudo que está escrito no livro da lei. A impossibilidade óbvia de se cumprir um código moral como esse deixa claro que ninguém pode ter um relacionamento com Deus nessa base. Só pode ter um relacionamento real com Deus quem aceita o caminho de Deus. Fazer alguma coisa por Deus é o oposto de deixá-lo fazer por nós. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Fazer alguma coisa por Deus é o oposto de deixá-lo fazer por nós. Abacuque disse tudo. Quem crê em Deus é justificado por Deus. E essa é a vida real. A observância das regras jamais chegará à vida de fé. A pessoa apenas perpetuará o hábito de guardar regras. O que se vê nas Escrituras. Aquele que faz estas coisas, observe as regras, continua vivendo por elas. Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas, quando ele mesmo a observou. As Escrituras dizem: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Foi o que aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz. Ele se transformou em maldição e, ao mesmo tempo, deu fim à maldição. Agora, por causa disso, está tudo resolvido. Então, não tem mais nada para ser
resolvido, já está tudo resolvido. E vemos que a bênção de Abraão está disponível para quem não é judeu também. Todos agora podem receber a vida de Deus. O seu Espírito, que está em nós e conosco quando cremos, exatamente como Abraão recebeu. Então, na sexta-feira foi feita uma pergunta aí, a irmã Cileide, na verdade, eu acho que não é uma dúvida da irmã Cileide, ela colocou essa pergunta para que nós pudéssemos trazer um esclarecimento para aqueles que vão ver o vídeo depois. Como que funciona isso? Nós temos o Espírito de Deus e depois recebemos o Espírito Santo em cima desse Espírito de Deus que nós já temos, nós passamos a ter 2 Espíritos governando sobre nós ou agindo sobre nós? Não, só existe um Espírito. Não é assim, tá, irmão? Só existe um Espírito. Então, aqui está bem claro. Isso aqui está bem claro, tá? Versículo número 14 fala assim, ó. Todos agora podem receber a vida de Deus. Preste atenção. Todos agora podem receber a vida de Deus. O seu Espírito, que está em nós e conosco. Ele vai estar ou já está? Ele já está. O Espírito de Deus já está em nós e conosco. Nós podemos receber essa vida de Deus. O Espírito estando em nós, irmãos, isso não significa que nós traduzimos essa vida. Essa vida só se traduz a partir de um entendimento, de uma compreensão, de uma base, de você entender a sua origem, a sua natureza e o seu destino. Então, esse Espírito estando em nós, ele pode não estar revelando dessa forma, como aqui está escrito. Nós temos uma vida e essa vida pode não estar revelando Deus. Esse Espírito pode não estar revelando Deus. Todos agora podem receber a vida de Deus, o seu Espírito, que está em nós e conosco quando cremos, exatamente como Abraão recebeu. Tudo resolvido, tudo pronto, exatamente como Deus fez. Agora parte de nós a revelação, parte de nós o querermos revelar, parte de nós o aceitarmos e parte de nós o vivermos. Essa transformação de vida depende de nós, irmãos, não depende de Deus. A parte de Deus está completa, está pronta, não falta mais nada. Ficar esperando que Deus faça o que é a nossa responsabilidade, nós não vamos ver acontecer. Nós precisamos abrir mão de nós mesmos e assumirmos a responsabilidade em Deus, para entendermos o caminho daquilo que já está pronto. Eu vou parar por aqui, tá, irmãos? Eu vou parar por aqui porque eu creio que os irmãos já entenderam o que eu quis passar aí a respeito do que é o Evangelho. Então, se alguém pergunta para você o que é o Evangelho é a boa notícia original e real da parte de Deus, onde Deus agiu em favor do homem, tirando esse homem de um entendimento de trevas, de um império de trevas, e trazendo esse homem para um entendimento de luz, santificando esse espírito que, quando estava no entendimento de trevas, era imundo, e quando passou ao entendimento de luz, se tornou santo. É o mesmo Espírito, não recebemos um outro Espírito, irmãos, não veio outro Espírito habitar em nós, mas esse Espírito que antes estava nas trevas, enxergou a luz, ele viu a luz e ele passou a ser, então, um Espírito que revela santidade, é um Espírito Santo. Amém?